Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e atendendo aqui ao pedido desse inscrito, o Humberto Soares da Silva, que mandou esse e-mail dizendo assim, ó: Olá, aqui estão 3 questões da UMIF, que são as Olimpíadas de Matemática dos Institutos Federais. Estou me preparando para desse ano. Boa sorte aí para você, tomara que você traga bastante medalhas aí pra gente. Gostaria que o senhor corrigisse essas 3 questões. A terceira questão é apenas texto. Bom, pessoal, então atendendo aqui a solicitação aqui do Humberto, eu vou resolver agora as 2 primeiras questões que ele solicitou, que foram aqui dessa prova da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais. Bora lá resolver a primeira questão para ele? Nessa primeira questão diz assim: na figura abaixo, ABCD é um quadrado com lados de comprimento igual a 1 cm, e BF é um triângulo equilátero. Os pontos A, B e E são colineares, bem como os pontos A, C e F. O comprimento em centímetro dos lados do triângulo equilátero BEF vai ser qual desses daqui? E aqui ele colocou essa figura para a gente indicando aqui, ó, esse quadrado, de acordo com a informação, ABCD aqui é um quadrado. E esse quadrado tem lados de comprimento 1 cm. Então repare, se ABCD aqui é um quadrado, a gente sabe que no quadrado todos os lados são iguais. E ele informou que cada lado aqui, ó, mede 1 cm. Por outro lado, como isso aqui é um quadrado, a gente também sabe que nos quadrados todos os ângulos internos são iguais e cada um deles aqui tem que ser de 90 graus, é um ângulo reto. Então este ângulo B aqui é reto, esse ângulo C é reto, o ângulo D também é reto e este ângulo A também é reto. Informou que BF é um triângulo equilátero. Então, se BF aqui é um triângulo equilátero, a gente também sabe que nos triângulos equiláteros todos os lados são iguais. Só que a gente não sabe quanto que mede cada um desses lados. É exatamente a pergunta da questão. Qual que é o comprimento em centímetro dos lados desse triângulo BF? Então, eu não sei quanto que mede cada um desses lados, eu vou falar que cada lado aqui, ó, mede L. Mas como esse triângulo é um triângulo equilátero, a gente sabe que nos triângulos equiláteros, os ângulos internos são todos iguais. E cada um desses ângulos aqui, ó, tem que medir 60 graus. 60 aqui é o vezes 3, 180, pois a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, cada um desses ângulos internos aqui será um ângulo de 60 graus, no caso específico do triângulo equilátero. Ele informa ainda para a gente que esses pontos A, B e E são colineares, bem como esses pontos A, C e F que também são colineares. Agora, pessoal, perceba, se esses pontos A, C e F são colineares, ou seja, estão na mesma linha, então esse segmento AC aqui, ó, perceba, é um segmento que une aqui, ó, 2 vértices não consecutivos de um quadrado. Então isso aqui é a diagonal de um quadrado. E essa diagonal do quadrado, ela também é bissetriz aqui, ó, desse ângulo. Portanto, vai dividir esse ângulo aqui em 2 pedaços iguais. Se a gente sabe que cada um desses ângulos é de 90 graus, então se ela vai dividir aqui em 2 iguais, cada um aqui tem que ser de 45 graus. 45 com 45 realmente aqui, ó, vai dar 90. E ele quer que a gente determine aqui quanto que mede aqui, ó, cada um desses lados desse nosso triângulo equilátero. Como que a gente vai fazer para determinar a medida desse lado? Pessoal, primeiramente nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse triângulo equilátero que ele deu aqui para a gente, que é o triângulo aqui, ó, B, E, F, e nós vamos traçar a partir desse vértice F aqui, ó, essa altura FH. Como é a altura, ela tem que formar aqui um ângulo reto. Então nós montamos aqui, ó, essa altura FH. Mas se esse triângulo é um triângulo equilátero, a gente sabe que a altura relativa a um dos lados, ela também é mediana. Se ela é mediana, esse ponto H aqui, ó, é o ponto médio desse lado BE. Se é ponto médio, significa que vai dividir esse lado BE aqui, ó, em 2 pedaços iguais. Então, cada pedaço desse aqui vai ter que valer quanto? Olha só, se tudo isso aqui nós estamos falando que é o lado do triângulo equilátero, que vale L. Então, de B até H é a mesma medida de H até E, que tem que valer o quê? Tem que valer a metade de L, então tem que ser L sobre 2. Por outro lado, perceba, esse triângulo aqui, ó, FHA, então repare, esse ângulo FHA, esse que eu destaquei aqui em vermelho, repare, esse ângulo é reto. Então, esse triângulo FHA, ele é um triângulo aqui, retângulo aqui, ó, em H. Agora, notem, a gente sabe que os ângulos internos de qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Como esse ângulo aqui já é de 90, então a soma desse ângulo mais esse daqui de cima também tem que dar 90. Mas só que aqui é 45, então para dar 90, esse daqui também vai ter que ser de 45. Agora, notem então que esse triângulo FHA, que a gente sabe que é um triângulo retângulo, ele tem 2 ângulos iguais. E se ele tem esses 2 ângulos iguais, cada um aqui é de 45, então esse triângulo ele também é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, então significa que essa distância, que essa medida de A até H, que é um cateto, tem que ser igual a essa medida de F até H. Então, esse cateto AHA
tem que ser igual a esse outro cateto, FH. Mas essa medida de AH que a gente sabe, olha só, a medida de A até H vai ser esse lado do quadrado aqui que é 1, mais essa medida aqui que é L sobre 2. Então isso tudo aqui vai ter que medir 1 mais L sobre 2. E essa medida de FH vale quanto? Bom, essa medida de FH a gente sabe que é a altura desse triângulo BEF, que é o triângulo equilátero. A gente também sabe que a altura de um triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. Então FH aqui é igual a L raiz de 3 sobre 2. Pronto, conseguimos montar esta equação aqui. Então o que a gente precisa fazer aqui agora é só tirar o mínimo multicomum. Repare, o nosso mínimo aqui é 2. Pegamos o mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 2 por 1, 2. Vezes 1 aqui vai ficar 2. 2 por 2 dá 1. Vezes mais L vai ficar mais L. 2 por 2 vai dar 1. Vezes L raiz de 3 vai ficar L raiz de 3. Vamos pegar esse L e passar para o segundo membro. Então aqui vai ficar 2, que é igual a L raiz de 3 menos L. Se 2 é igual a L raiz de 3 menos L, então L raiz de 3 menos L é igual a 2. Vamos colocar esse L aqui em evidência. Então, para isso, eu vou abrir aqui um parênteses. L raiz de 3 aqui, dividido por L, vai sobrar raiz de 3. Menos L dividido por L vai ficar menos 1. E isso aqui é igual a 2. Para achar, então, o valor que a gente está querendo, que é o valor desse lado desse triângulo aqui lá, é só pegar essa raiz de 3 menos 1 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, L vai ficar 2 sobre raiz de 3 menos 1. Pronto. Então, o lado desse nosso triângulo equilátero vale 2 sobre raiz de 3 menos 1. Só que a gente não tem essa resposta aqui nas alternativas. No entanto, perceba, como a gente tem esse radical aqui no denominador, a gente pode racionalizar. E racionalizar, o que é que a gente precisa fazer? Basta pegar isso aqui e multiplicar pelo conjugado de raiz de 3 menos 1. E qual que é o conjugado de raiz de 3 menos 1? É raiz de 3 aqui, só que a gente troca esse sinal, vai ficar então multiplicando isso aqui por raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1, porque aqui não vai alterar. Repare, raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1 vai dar 1, vezes isso aqui vai dar ele mesmo, então não altera a nossa expressão. E agora aqui é só fazer continha. Eu estou multiplicando essa fração por essa fração. Então, eu vou colocar aqui, ó, traço de fração. Para multiplicar uma fração por outra fração, a gente multiplica parte de cima com parte de cima e parte de baixo com parte de baixo. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes raiz de 3 mais 1, vai ficar 2 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Agora, note, aqui eu tenho que multiplicar a raiz de 3 menos 1 por raiz de 3 mais 1. E repare, eu tenho aqui, ó, raiz de 3 menos 1 e aqui é a raiz de 3 mais 1. Estou multiplicando esse número por esse. Nota, isso aqui é um produto da soma pela diferença de dois termos. Eu tenho aqui, ó, raiz de 3 mais 1 multiplicando por raiz de 3 menos 1. E o que é que dá o produto da soma pela diferença de dois termos? Dá uma diferença de 2 quadrados. Então é só pegar o primeiro termo aqui, que é raiz de 3, e levar ao quadrado, isso aqui vai ficar 3. Pegando o segundo termo e levando ao quadrado é 1, então vai ficar menos 1. 3 menos 1, 2. Portanto, esse número multiplicado por esse aqui é o raiz de 3 menos 1. Vezes raiz de 3 mais 1, isso aqui vai dar 2. Posso cancelar esse 2 com 2, vai sobrar então raiz de 3 mais 1. Dessa forma, o lado desse triângulo equilátero, que é exatamente o que a questão quer saber da gente, é raiz de 3 mais 1. E agora sim, aqui nas alternativas, a gente encontra isso aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Bom, pessoal, a segunda questão aqui do Bamberto diz assim, ó, seja ABCD um quadrilátero convexo cujo ângulo BAD mede 60 graus e cujos lados AB, BC, CD e DA medem respectivamente 4 cm, 3 cm, 2 cm e 1 cm. A área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados é qual desses daqui? Então vamos lá, tomar as informações aqui do texto. Ele está falando aqui que nós temos esse quadrilátero convexo aqui, ABCD. Informou que o ângulo BAD aqui mede 60 graus. Então, BAD. Então, este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. E os lados, segundo o problema, medem aqui o AB, BC, CD e DA, medem respectivamente 4 cm, 3 cm, 2 cm e 1 cm. Se é respectivamente, então tem que ser nessa ordem. Portanto, essa medida aqui, ó, de AB, aqui, de acordo com o texto, tem que medir aqui, ó, 4 centímetros. BC tem que medir 3 centímetros. CD vai medir 2 centímetros. E DA mede 1 centímetro. Ele quer que a gente determine aqui a área do quadrilátero ABCD. Bom, como que a gente vai fazer para determinar essa área desse quadrilátero aqui? Perceba, se a gente unir aqui, ó, BD, essa diagonal, observe, se eu traçar aqui essa linha, essa diagonal aqui, note que a gente vai conseguir formar aqui esses dois triângulos. Então, a área desse nosso quadrilátero vai ser a soma das áreas desses dois triângulos. Então, vai ser a área desse triângulo ABD mais a área desse triângulo de baixo, que é o triângulo BCD. Então, a gente precisa achar a área de cada um desses triângulos e somar para a gente ter a área desse quadrilátero. Vamos começar calculando aqui a área desse triângulo ABD. Esse triângulo aqui é o de cima.
Repare, nesse triângulo de cima aqui está fácil para a gente determinar a área dele, já que a gente conhece esses dois lados e um ângulo entre eles. Então, para a gente determinar a área de um triângulo, quando a gente conhece dois lados e um ângulo entre esses dois lados, a forma que a gente vai utilizar vai ser meio vezes o produto desses dois lados, então vai ser meio vezes 1 vezes 4 aqui, vezes o seno do ângulo que está entre eles. Então, a fórmula para a gente calcular a área de um triângulo, a gente conhece dois lados e um ângulo entre esses dois lados, vai ser meio vezes o produto desses dois lados, vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados. E agora aqui é só fazer as continhas. Veja, a gente vai poder simplificar aqui, ó, 4 com 2 vai sobrar 2. E quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Portanto, isso aqui vai ficar ó, 2 vezes a raiz de 3 sobre 2, que a gente pode cancelar esse 2 aqui com 2 de cá. Então, vai ficar raiz de 3. Então, a gente já sabe que a área desse triângulo ABD aqui é raiz de 3. Agora, eu preciso calcular a área desse outro triângulo BCD, que é esse triângulo aqui de baixo. Mas repare, nesse triângulo de baixo aqui, a gente só conhece esse lado e esse lado. Veja que eu não sei ainda quanto que mede esse ângulo aqui, que eu vou falar que é um ângulo alfa. A gente não conhece esse ângulo. Da mesma forma, eu também não conheço aqui essa medida desse lado. Mas veja, a medida desse lado aqui está fácil para a gente achar. Já que nesse triângulo de cima, notem, eu conheço esse lado que é 1, conheço esse lado que é 4, conheço esse ângulo aqui que está oposto a esse lado que eu estou querendo aqui, que é o x, eu sei que esse ângulo aqui é de 60. Então aqui para a gente determinar essa medida desse lado x, a gente pode utilizar aqui a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos diz que o quadrado desse lado desconhecido, x ao quadrado, é igual à soma do quadrado desses outros dois lados aqui, então vai ficar esse lado aqui ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais esse outro lado ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, então 1 aqui vezes 4, então 2 vezes 1 vezes 4, vezes o cosseno desse ângulo que está entre esses dois lados. Por outro lado, perceba, se a gente aplicar essa mesma lei dos cossenos para esse triângulo de baixo aqui, a gente tem aqui, ó, esse lado x ao quadrado vai ser igual a esse lado 2 ao quadrado, mais esse lado 3 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desse lado que é por esse lado, então 2 vezes 2 vezes 3, isso ainda vezes o cosseno do ângulo que está entre eles, que a gente não sabe quanto que é esse ângulo alfa aqui. Mas repare, a gente pode achar esse ângulo alfa aqui facilmente, já que aqui nós temos todas as informações. Então, é só fazer essas contas para a gente achar o valor do x ao quadrado, a gente substitui aqui. Então, vou fazer essas continhas aqui, ó. 1 ao quadrado vai dar 1. 4 ao quadrado aqui é 16. 2 vezes 1 vezes 4, isso aqui vai ficar 8. E o cosseno de 60 a gente sabe que é meio. Assim, o valor de x ao quadrado vai ser 1 mais 16, que vai ficar 17, menos 8 aqui, vezes o cosseno de 60 ali, que é meio. E agora aqui eu posso simplificar. 8 por 2 sobra 4. Portanto, x ao quadrado vai ficar 17 menos 4. Repare, eu já sei que o valor do x ao quadrado é 13. Eu não preciso achar o valor do x. Eu já sei que x ao quadrado é 13, eu volto e substituo aqui, ó. X ao quadrado a gente sabe que é 13. E agora a gente faz as continhas aqui. 2 ao quadrado aqui é 4, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 2, 4 vezes 3 aqui, 12. Eu preciso achar o valor desse ângulo alfa aqui. Então vamos lá, aqui vai ficar ó, 13, 4 mais 9 aqui vai ficar 13, menos 12 vezes o cosseno de alfa. Vamos pegar esse menos 12 cosseno de alfa e passar aqui para o primeiro membro e esse 13 para o segundo. Então está menos 12 cosseno de alfa, vai ficar 12 cosseno de alfa. Esse 13 passando para cá vai ficar 13 menos 13, aqui vai ficar 0. Assim o cosseno de alfa vai ser, o 12 está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 0 por 12, então isso aqui vai dar 0. Cosseno de alfa é 0. Se o cosseno de alfa é 0, pessoal, pensa bem. Eu preciso saber qual que é o ângulo cujo cosseno é 0, sendo que esse ângulo aqui é um ângulo desse nosso triângulo. Repare, o alfa aqui é um ângulo desse triângulo. Se ele é um ângulo desse triângulo, ele precisa ser um ângulo menor do que 180. Cosseno de qual ângulo menor que 180 que vai dar 0? Esse alfa aqui só pode ser de 90 graus. Cosseno de 90 graus é que é 0. Então eu já sei que esse ângulo alfa que a gente está querendo aqui, ele é um ângulo reto. Ele é um ângulo de 90 graus. Agora notem, se esse ângulo aqui é de 90 graus, então esse triângulo que nós temos aqui, que é o triângulo BCD, repare, ele é um triângulo retângulo. E para a gente determinar a área desse triângulo BCD aqui, basta a gente aplicar aqui a fórmula base vezes altura sobre 2, sendo a base um cateto e a altura o outro cateto. Então nós vamos aplicar essa mesma fórmula aqui, ó, base vezes altura sobre 2, então o traço de fração, a base é um cateto que vai ser 2, a altura é o outro cateto aqui que é 3, tudo isso sobre 2. Posso simplificar esse 2 com 2, aqui vai sobrar 3. Então, eu já sei que a área desse triângulo BCD que a gente está precisando aqui é 3. Assim, a área do quadrilátero ABCD vai ser essa soma aqui, ó, raiz de 3 mais 3. Então, a área do quadrilátero ABCD deu raiz de 3 mais 3. E a gente procurando aqui nas alternativas, observe. A gente tem aqui na letra B 3 mais raiz de 3, que é a mesma coisa de raiz de 3 mais 3. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, nós vamos encontrar isso aqui na letra B. Show de bola, uma belíssima questão, não foi, gente?